Olá, pessoal! Essa discussão sobre a forma de responsabilização da administração pública em relação aos contratos de terceirização por ela firmados já é antiga e cheia de idas e vindas. Inclusive, agora recentemente, nós tivemos mais um capítulo dessa história, com um julgamento feito pela SDI1. Mas antes de conhecer o que foi decidido pela SDI1, vamos primeiro entender um pouquinho o histórico desse assunto. Isso porque essa discussão ela se iniciou com a análise do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações, porque ele estabeleceu que a inadimplência da empresa prestadora de serviços em relação a esses encargos trabalhistas não transfere para a administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento. Mas, se a gente observa o artigo 67 da mesma lei, você vai poder observar que ele exige que a administração fiscalize o cumprimento dessas obrigações trabalhistas, o cumprimento delas pela empresa contratada. Daí, obviamente, surge aquela indagação. E se a administração não fizer a fiscalização, nada vai ocorrer? Então, essa norma do artigo 67 ela seria inócua, né? E justamente por conta disso, em 94, foi editada a súmula 331 do TST, que foi alterada no ano 2000, com a inclusão do item 4, prevendo a responsabilização subsidiária do tomador de serviços, que é a administração pública nesse caso, só que foi fixado isso sem condicionantes. Na sequência, em 2010, o Supremo, por meio da ADC número 16, declarou a constitucionalidade daquele artigo 71, como nós vimos, vedando então a transferência automaticamente dessas obrigações trabalhistas que não foram pagas para a administração pública. O problema é que essa decisão não estipulou em que situações essa transferência poderia ocorrer e também não discutiu a quem caberia o ônus probatório em relação a essa questão. Em razão disso, em razão dessa decisão do Supremo, a súmula 331 do TST ela foi alterada para incluir o item 5, prevendo que a responsabilização da administração pública ela dependeria de demonstração da falha na fiscalização do cumprimento dessas obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços terceirizados. Ocorre que depois disso, as decisões do TST sobre esse tema, elas passaram, na maioria dos casos, a adotar uma presunção de que o mero inadimplemento ou a não rescisão do contrato a tempo, ou a não retenção das verbas inadimplidas por parte da administração pública, seria, na verdade, configuraria aquela falha na fiscalização. Isso, na verdade, acabou resultando numa responsabilização automática da administração pública, esvaziando o que havia sido decidido na ADC 16. Assim, em 2017, o Supremo voltou a se debruçar nesse assunto, em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral, para avaliar a compatibilidade desse item 5 da súmula 331 do TST com o que havia sido decidido na ADC 16. Após muitas decisões, acabou que o resultado, a ementa, acabou ficando muito semelhante ao que havia sido decidido na ADC 16, dizendo que não há transferência automática ao poder público contratante da responsabilidade pelo pagamento dessas verbas trabalhistas, seja em caráter subsidiário ou solidário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Mais uma vez, eu entendo que perdeu-se a oportunidade de se delimitar os requisitos para configurar o que é essa falha de fiscalização e também para indicar a discussão a respeito do ônus probatório, ou seja, de quem caberia provar essa falha na fiscalização. Justamente nesse vazio da decisão do Supremo, recentemente a SDI1, em dezembro de 2019, decidiu que compete à administração pública o ônus da prova quanto a essa fiscalização, em prestígio ao princípio da aptidão para a prova. Esse entendimento é sensato, tendo em vista que é a administração que detém a posse desses documentos que podem demonstrar a realização de fiscalização. Agora, o que nos cabe é aguardar os próximos capítulos dessa novela. Espero que você então tenha gostado desse vídeo e até a próxima!